e hoje nós vamos começar a falar do curso de termoquímica, ou seja, a temperatura envolvida em uma reação química. Então, essa primeira aula, das 11 aulas que vai ter nesse curso de termoquímica, nós vamos hoje diferenciar a diferença entre temperatura e calor. Então, qual é a diferença entre temperatura e calor, né? A temperatura é o grau de agitação das partículas ou das moléculas. Então aqui eu coloquei um exemplo de 4 moléculas de água, 4 moléculas de água, 4 moléculas de água, só que em estados de agitação diferentes. Aqui elas estão menos agitadas nessa primeira molécula, eu vou chamar de molécula, essa amostra, a amostra A, essa aqui vai ser a amostra B e essa é a amostra C. Então aqui tem 4 moléculas de água que estão pertinho uma da outra, então significa que as moléculas não estão tão agitadas se elas estão próximas. Então essas moléculas estão no estado, a gente fala sólido. Tá? Então, agora se você fornecer energia, exemplo gelo, começar a fornecer energia para essas moléculas que estão no estado sólido, elas vão começar a se movimentar. E essa movimentação, elas vão partir, no caso da água, né, que a temperatura de fusão é 0 graus Celsius, então ela vai para o estado líquido. Né? Ou seja, a energia aqui das moléculas cinética já é maior que a da amostra A. Tá? Se você esquentar mais um pouco, ou seja, passar de 100 graus Celsius, né, as moléculas de água vão para o estado gasoso. Gasoso. Ou seja, a energia cinética das moléculas é muito maior que a do estado líquido. Tá? Então, se falar de temperatura, tem a ver com o grau de agitação das partículas ou moléculas. Tudo bem? Agora, o que é calor? Calor é uma energia em trânsito, ou seja, é uma energia em movimento, onde o calor sai de um corpo de maior temperatura e migra para um de menor temperatura. Então você tem lá, por exemplo, um corpo A, vou chamar de corpo A, que tem uma temperatura de, por exemplo, 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. Aí eu tenho um corpo B, que tem uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, qual é a tendência? Geralmente a transmissão de calor, né, a energia, sempre sai do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, toda a energia vai passar, quase toda, né, e até atingir que a gente fala o equilíbrio térmico. Então a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Então, vai atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando os dois corpos possuem a mesma temperatura. Tá? Então essa é a diferença entre temperatura e calor. A temperatura é o grau de agitação das moléculas, ou seja, das partículas. Quanto mais energia você dá, mais as moléculas ficam agitadas. Aí ela muda de estado físico. Ela está no estado sólido, aí ela vai para o estado líquido. Do estado líquido ela vai para o gasoso. Pode isso acontecer numa transformação física, que eu acabei de dar do exemplo do gelo que vira água, que vira depois gás, né? Ou pode ser também uma transformação química. Aí no caso, a transformação química, quando você agita as moléculas, acontece o quê? A colisão entre elas. Essas colisões podem ser efetivas ou não, mas você aumenta a probabilidade de ter uma reação química. E como que você aumenta essa probabilidade? Né? Aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura vai aumentar a velocidade, ou seja, a cinética química, que é um outro curso que a gente vai falar depois do nosso curso de química, tudo bem? E a energia, não, é a passagem sempre de um corpo de maior temperatura para um de menor, fazendo com que os corpos fiquem iguais à temperatura, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico. Então, era isso que eu queria falar hoje, pessoal, nossa primeira aula do curso de termoquímica. Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre no nosso canal, se inscreva e tire suas dúvidas. Muito obrigado e tchau!